Salve, queridíssimos! Vamos dar continuidade aqui ao nosso metabolismo energético. Olha só, na última aula, então, aula extremamente importante, detalhamos o ATP, vimos o que esse cara faz, né? Por que ele é tão comentado aí nos assuntos envolvendo energia da célula. E hoje a gente vai continuar, vamos entender outros dois carinhas que são fundamentais também, tá? Nessa nossa jornada pelo metabolismo energético, que são os aceptores intermediários de hidrogênio. Aceptores intermediários de hidrogênio. O bom de falar assim, né, por videoaula, é que não tem aí o risco de gotículas, né, com micro-organismos e tudo mais, né, as gotículas do saber do professor. Né? Então, todo mundo protegido aí pelas telas. Imagina, então, falar dos aceptores intermediários de hidrogênio e também de pseudópodes, né? Aí ia ser uma chuvarada, né? Igual a gente teve aí na semana passada, tá louco? Meus queridos, vamos traduzir isso. Aceptores intermediários de hidrogênio. Muita gente se assusta com esses nomes aqui, mas vamos traduzir. Vamos traduzir aqui embaixo, pegar o rabisco, vocês vão ver que é tranquilíssimo apesar dos nomes. O que eles fazem? Eles são carregadores, transportadores. Aqui, ó, pronto. Transportadores intermediários temporários de hidrogênio. Então, esses dois carinhas que nós vamos falar agora, traduzindo, então, significa isso. Tá? Então, aceptores intermediários de hidrogênio significa transportadores temporários de hidrogênio. Eles transportam hidrogênios. Tá? Vão transportar hidrogênios. Importantíssimo. Por quê? Porque isso tem a ver com a formação do ATP. Isso tem a ver com a produção de ATP. Tá? A gente vai entender aí ao longo do assunto, não se preocupem. Tá? Primeiramente, eu quero que vocês guardem isso, que esses caras, eles são transportadores temporários de hidrogênio. Professor, mas já assustei aqui. O que são esses palavrões aqui embaixo? Calma, não tem que decorar esses nomes. O que tem que saber é isso daqui, ó. Ó. NAD e FAD. Olha só. Vou até fazer uma pronúncia mais fast. Olha lá. NAD e FAD. O que é isso? São siglas. Tá? NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo. Olha só. Traduzindo, tem uma vitamina B aqui, tá? Nicotinamida. Tem uma base nitrogenada que é a adenina. E isso daqui é formado por 2 nucleotídeos. Tá? Essa substância ela é formada de 2 nucleotídeos. Por isso, então, esse nome. Tá? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. E o FAD? Flavina, adenina, dinucleotídeo. Tá? Também estamos falando aqui de uma outra vitamina do complexo B que faz parte dessa substância aqui. Tá? Então são esses dois carinhas fundamentais no metabolismo energético. Tá? Trabalham diretamente, incansavelmente para transportar hidrogênios que vamos entender ao longo do assunto o que esses hidrogênios vão fazer. Tá? Então, são aceptores intermediários de hidrogênio ligando-se a prótons tá aqui, de hidrogênio produzidos durante as etapas da respiração celular e cedendo-os para o oxigênio, que é o aceptor final de hidrogênios. Meus queridos, por isso eles são classificados como intermediário, temporário. Eles carregam por um tempo esses hidrogênios. Mas lá no finalzinho do mecanismo todo, não se preocupe, a gente vai ver isso, esses hidrogênios são cedidos para o aceptor final disso tudo, que é quem? O aceptor final de hidrogênios, o oxigênio. É o oxigênio.
Por isso a nossa dependência do oxigênio no metabolismo energético todo. Tá? Porque o oxigênio, ele vai se combinar lá no finalzinho dessa história toda. Já estou contando o fim, então, para vocês. Já estou dando o spoiler do final. Tá? Mas lá no finalzinho disso tudo, está o oxigênio falando hidrogênios, vem em mim. E o que acontece quando oxigênio e hidrogênio se encontram? Que molécula que é formada? Qual? Qual molécula? Qual composto inorgânico que é formado por hidrogênio e oxigênio? H2O. Água. H2 água. Ok, meus queridos? Então é isso. Lá no final disso tudo, nós teremos a combinação de hidrogênio e oxigênio, o oxigênio sendo o aceptor final, tá? Então é o combinador final ali de hidrogênio para formar a água. Volto a dizer, não se preocupem que a gente vai detalhar tudo isso, tá? Passo a passo, tudo bonitinho. Tranquilo, meus queridos? Então, sobre NAD e FAD é isso. Tá? Então, eles são carregadores, são transportadores temporários de hidrogênio. Eles ficam responsáveis por pegar os hidrogênios contidos lá na molécula de carboidrato, lá na molécula de lipídio. E aí esses hidrogênios serão transportados por NAD e FAD, porque eles serão fundamentais na produção de ATP. Tá? Tudo isso que nós estamos falando tem um objetivo, não se esqueçam: produzir ATP. Tá? Produzir ATP. Anotem aí. Tá? É o objetivo geral disso tudo, dessa trama toda. Beleza? Apagando o rabisco aqui. Olha só. Então, vamos começar pela respiração aeróbia. Professor, mas o que está acontecendo nesse slide maluco aí? Olha só, tem um nasão aqui, né? Aeróbio quer dizer o quê? Precisa de oxigênio. Respira, ó lá, tá a tia aqui, ó, fazendo a meditação, né? Fazendo yoga, respirando profundamente. E olha só essa menininha, olha o poder da respiração aeróbia. Olha só, claro que é um gifzinho cheio de montagem, mas olha, é só para representar que respiração aeróbia é energia, é poder, tá? Olha só, a Japinha aqui, ó, tá pedalando sem roda, dando a volta ao mundo. Olha isso. Demais, hein? Então, meus queridos, só uma forma aí da gente brincar sobre o poder da respiração aeróbia. Tá? Poderosíssima, poderosíssima, tem que saber. E nós vamos entender ao longo do assunto, deixa eu pegar o rabisco aqui. Pegar o vermelho aqui. Vou escrever no preto. Não, vou pegar o amarelinho aqui, fica melhor. Vou fazer aqui em cima. Meus queridos, quando nós falamos então de respiração aeróbia, nós vamos trabalhar 3 etapas, 3 fases, tá? Por partes, bem tranquilo, para que vocês entendam bem isso. Tá? A primeira etapa que vamos trabalhar é chamada de glicólise. Glicólise é a primeira etapa. Se já quiserem colocar aí, fazer um menuzinho sobre isso, tá? Segunda etapa, ciclo de Krebs. Não se assustem com os nomes. Terceira etapa, cadeia respiratória. Então, são as 3 etapas da respiração aeróbia. São as 3 etapas, olha lá, para deixar bonitinho. Vou pegar a setinha aqui, cadê? Aqui a setinha.
Então, são as 3 etapas da respiração aeróbia. Professor, por que respiração aeróbia ou respiração anaeróbia? Ou aeróbica, mesma coisa, tá? Respiração aeróbia ou aeróbica, tá? É diferente da anaeróbia ou anaeróbica. Cuidado, tá? Respiração aeróbia significa que vai utilizar oxigênio. Tá? Muita gente acha meio contraditório isso, né? Ah, professor, mas como é respiração? Claro, vai ter oxigênio, mas meus queridos, existe a respiração anaeróbia. Então, quando nós falamos do metabolismo energético, essa respiração celular, ela envolve a produção de ATP. O que significa isso, então? Que numa respiração celular, a célula pode utilizar o oxigênio para produzir seu ATP. Se ela utilizar o oxigênio para produzir o ATP, é a aeróbia ou aeróbica. E se a célula não utilizar? Sim, existem células, a gente vai falar sobre isso, diversos fungos, bactérias, que são anaeróbias. Ou seja, não utiliza oxigênio no seu metabolismo energético. Não utiliza. Vai utilizar outra substância, vai utilizar outra forma de se produzir o ATP. Deixa eu tomar o... Não trouxe. Hoje esqueci minha aguinha aqui, meu chazinho, meu Teres. Mas vamos lá. Meus queridos, então, respiração aeróbia, vamos colocar ali. Utiliza, é o tipo de respiração que utiliza oxigênio. Por isso, então, esse termo aeróbio ou respiração aeróbia. Utiliza oxigênio. Perfeito, meus queridos? Então, introdução importante. Ao longo do assunto, nós vamos detalhar essas 3 fases, essas 3 etapas, tá? E não precisa se assustar com os esqueminhas, tá? Acho que a maioria já viu esqueminhas aí do ciclo de Krebs, né? Então, em materiais didáticos. Então, é complexo, tá? Não é dos assuntos mais fáceis, não é. Tá? Mas não é aquela coisa de, nossa, que dificuldade, acabou o mundo. Não, não. Por isso que o professor vai trabalhando tintim por tintim aqui com vocês. Ok? Vamos limpar aqui então o rabisco. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí para copiar o que o professor fez uns esqueminhas aí. Beleza. Olha a primeira etapa. Glicólise. Glicólise. Meus queridos, glicólise nada mais é do que a quebra da glicose. Lise é quebra, esse glico é da glicose. Então, a primeira etapa da respiração aeróbia é a glicólise. É a glicólise, tá lá. Pegando o rabisco aqui, pegar uma cor aqui. Tá? Então, glicólise, que significa, vamos pôr ali, quebra da glicose. Quebra da glicose. Então, a primeira coisa que vai acontecer, essa glicose, ela chegou lá na célula. De onde veio essa glicose? Dos compostos energéticos que nós ingerimos. Isso foi digerido, por exemplo, ingeriu algo lá que tem amido. Né? O amido é um polissacarídeo. Vamos encontrar lá inúmeras moléculas de glicose.
que acontece? A amida é degradado. Para onde ele vai? Dentro da célula. Aí lá dentro da célula que essa glicose vai ser quebrada. Olha só, como que é a molécula da glicose? C6H12O6. C6H12O6. Então, esse C6H12O6, ele vai ser quebrado. Vai ser quebrado em duas moléculas, vai ser quebrado em duas partes. Vamos fazer aqui o esqueminha, ó. Aqui, ó. Então, esse bastãozinho é a molécula de glicose. O que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar ao meio isso. Tá? Pegar outra cor aqui, ó. Ó, vamos quebrar aqui, ó. Vamos quebrar ao meio. E para formar o quê? Para formar duas partes, duas metades. E como que serão essas duas metades? Vamos fazer aqui, ó. Aqui. E aqui. Mas acontece que essas duas metades não vão mais receber o nome de glicose. Nome dessas duas metades: ácido pirúvico. Ácido pirúvico. Tá aqui, ó. Olha lá, ácido pirúvico. Então, duas moléculas de ácido pirúvico. O que era uma molécula de glicose, agora deu origem a duas moléculas de ácido pirúvico, glicólise. Ficou claro, meus queridos? Então, olha só, era C6H12O6. E agora, C3H4O3. Duas moléculas. Está aqui, ó, duas moléculas. Então, beleza. 3 carbonos, metade aqui de 6. 3 oxigênios, metade aqui de 6. Mas, opa, o que aconteceu com o hidrogênio aqui? Não tinha que ter 6, professor? Mas olha só, hein? Então, nós começamos ali com 12 hidrogênios. Aqui nós temos duas moléculas de ácido pirúvico, né? Que eu mostrei para vocês aqui nesse esqueminha da quebra, ó. Cada um deles tendo 4, total então de 8. Na nossa conta, então, vamos fazer a conta, difícil essa conta, né? 12 menos 8, faltando o quê? 4 hidrogênios. E agora, o que aconteceu com esses hidrogênios? Quem que carrega hidrogênio mesmo? NAD e FAD. Meus queridos, mas nessa primeira fase, só o NAD trabalha. Só o NAD. O que aconteceu então? O NAD capturou hidrogênios. Imaginem que nessa quebra da molécula de glicose, tenha caído uns farelinhos. Tá? Uns farelinhos. Isso é energia. Tá? A energia que caiu ali. E vamos desperdiçar essa energia? Não. Então, essa molécula de glicose foi quebrada e esses hidrogênios que seriam perdidos, eles são capturados pelo NAD. Ficou claro, meus queridos? Então, agora, nós vamos ter duas moléculas de ácido pirúvico. Duas moléculas de ácido pirúvico, que são essas duas que eu representei aqui, ó. Perfeito? Professor, e esses ATPs aqui no esqueminha? Essa quebra, quebrou. Essa quebra, ela consome 2 ATPs. Tá? Então, para acontecer essa quebra, há o gasto de 2 ATPzinhos. Mas isso produz 4 ATPs. A energia produzida nisso é de 4. Então, nós vamos terminar a glicólise com um saldo de 2 ATPzinhos. 4 menos 2, teremos 2 ATPzinhos de saldo energético na glicólise. Não é muito, mas a gente vai entender ao longo do assunto, né, qual é a importância desse pontapé inicial aqui do metabolismo energético.
ok? Então, lá dentro da célula, essa glicose começou a ser quebrada, tá? Começou a ser quebrada. É a digestão da glicose dentro da célula. Lembrando que o nosso sistema digestório, ele não quebra a glicose. Tá? Ingerindo monossacarídeos, já trabalhamos isso. Ingerindo monossacarídeo, eles são muito pequenos, passa direto, vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea. Tá? Glicose, frutose, galactose, perfeito? Deixa eu limpar aqui. Olha só, então. Há a formação de 2 NADH2 aqui. 2 NADH2. Olha só, por que 2 NADH2? É aquilo que eu falei para vocês. Não foram 4 hidrogênios? Não estávamos falando de um C6, H12, O6. Deixa eu pegar a ferramenta aqui, texto. Não estávamos falando do C6, H12, O6. Não foi isso? A glicose? E aí nós não vimos que isso daqui foi quebrado em C3, H4, O3. Espera aqui, eu coloquei um 0 no lugar do O. Aqui, pronto. O3. E mais uma, vou colocar um maisinho aqui no meio. Mais C3, H4, O3. Foi isso? Não foi? Beleza, então essa molécula de glicose foi quebrada nisso daqui. Mas o professor comentou com vocês que nós vamos observar o quê? Olha só. Vou fazer 4 risquinhos aqui, ó. Farelinhos caindo nessa quebra. Farelinhos, demais essa representação, hein? O que são esses farelinhos? Olha lá, prótons de hidrogênio. Vou tentar fazer aqui, ó, hidrogênio. 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 Beleza? Olha lá, para não ficar dúvida, hein? Hidrogênio. E agora vai ser perdido? O hidrogênio representa energia. Esse hidrogênio ele é usado, a gente vai ver, ele é usado para produzir ATP, não pode perder isso. Quem que vai lá e captura isso para ser reaproveitado? O SuperNAD. Tá? Mas perceba, aqui em cima está escrito 2 NADH2. O que quer dizer isso? Meus queridos, cada NAD consegue transportar, consegue carregar 2 hidrogênios, 2 prótons de hidrogênio. Então, o que nós vamos ter? Ó, vamos ter um NAD que vai pegar 2 desses daqui. Vamos por aqui, ó, NAD H2. E fazer aqui do lado o outro NAD, NAD H2. Beleza? Ó, para não ficar dúvidas, hein, meus queridos. O rabisco pode ficar repleto de defeitos especiais, mas o importante é que vocês entendam. Ó, então, seguinte. Vou pegar o amarelinho aqui. Esses dois aqui, estou destacando, ficou bem levinho, passando mais aqui em cima. Quem capturou? Esse daqui. Esse daqui. E os outros dois? Vamos mudar a cor. Vou pegar um azulzinho aqui, ó. E esses outros dois aqui? Quem capturou? Esse aqui. Juntando esses dois caras, nós teremos 2 NADH2. Entenderam isso, meus queridos? Importantíssimo, hein? Importantíssimo. Tem que saber. Professor, mas onde tudo isso vai acontecer? Onde essa glicose é quebrada lá dentro da célula? E aí vocês vão anotar isso de forma grande, colorida, bonita. Citoplasma. Citoplasma. Essa quebra vai acontecer no citoplasma da
célula. Então, vamos pôr aqui. A glicólise ocorre no citoplasma. Vocês podem encontrar também no citossol. Estão lembrados? Aquela região menos gelatinosa, tudo a mesma coisa. Tá? Ou seja, o hialoplasma. Tá? Então, a glicólise ela vai acontecer fora da mitocôndria. Ainda não entramos na mitocôndria. Tá? Não entramos na mitocôndria. E tem um outro detalhe importante que vocês vão destacar aí, meus queridos. Vão rabiscar aí também. Pegar outra cor. Pegar um verdinho aqui, ó, ficar tudo bem colorido. A glicólise ela ocorre na ausência de oxigênio. Ué, professor, mas que maluquice é? A gente não está dentro da respiração aeróbica que usa oxigênio? Pois é, mas a primeira etapa não usa. Não usa. Para se quebrar a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, não usa oxigênio. Tá? Então, coloquem aí essa outra observação. Essa etapa, a glicólise é anaeróbia. Anaeróbia. O que quer dizer isso? Não utiliza oxigênio. Não precisa. Tá? Ela não demanda oxigênio. Não precisa de oxigênio aqui. Por aqui. Ó. Ficou claro, meus queridos? Então, glicólise é anaeróbia, não utiliza oxigênio, e glicólise ocorre no citoplasma da célula, no hialoplasma. A mitocôndria ainda não entrou em ação, não entrou na jogada. Perfeito, meus queridos? Olha, volto a dizer, importantíssimo, importantíssimo. Tá? É um assunto que a gente vai ficar um tempo aí, tá? Eu faço questão, tá, de explicar tintim por tintim, porque foi um assunto, ó, a confissão que o professor vai fazer, foi um assunto que eu não aprendi direito lá no ensino médio, penei demais na graduação, senti muita falta, tá, de não ter entendido esse básico aqui da bioquímica, tá? Então, isso facilita demais. É claro que lá numa graduação, quem for seguir carreira biológica, e qualquer carreira biológica tem bioquímica, tá, meus queridos? Qualquer carreira biológica tem bioquímica. Tá? Então, agronomia, zootecnia, biotecnologia, odonto, medicina, farmácia, tá? Todos esses cursos têm bioquímica, educação física lá na graduação. Tá? Fisioterapia e assim vai. Nutrição, claro, tudo com bioquímica. Tá? Então, é um assunto importantíssimo, topíssimo, tem que saber, né? Conhecimento geral também tem que saber. Perfeito, meus queridos? Então, essa equação aqui, ela está mostrando, ela está traduzindo para a gente, ó, o que nós vimos. Era glicose, essa glicose foi quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá aqui, ou piruvato, mesma coisa, tá? Ácido pirúvico ou piruvato. Aqui, as 2 moléculas de ácido pirúvico. Vai ter a produção de 4 ATPs, isso, mas não se esqueçam que vai gastar 2, tá? Tem um gás de 2 ATPzinhos. E também teremos aí a formação de 2 NADH2. 2 NADH2. Perfeito? Que são aqueles NADs carregando 2 hidrogênios cada um. E depois disso, o que acontece? Ah, agora esses ácidos pirúvicos, ó, para onde eles estão indo? Para dentro da mitocôndria. Aí nós vamos para a segunda etapa, mas aí vai ser na próxima aula. Tá? Aí esses ácidos pirúvicos vão entrar, vou colocar aqui o nome, ó, ácido pirúvico. Opa. Ácido pirúvico ou piruvato. Ácido pirúvico ou piruvato. Aí ele entra na mitocôndria.
Beleza, meus queridos? Tire um print desse slide aqui, tá? Pausem o vídeo, façam as anotações, faça esse rabisco que o professor fez aqui. É fundamental para entender isso, ok? Vou limpar aqui para poder finalizar. Olha lá. E a próxima etapa, aí sim, nós vamos entrar na mitocôndria. Por quê? Porque essas duas moléculas de ácido pirúvico, do que era uma molécula de glicose, agora elas entram na mitocôndria. Agora, a quebradeira molecular, por quê? Porque esses ácidos pirúvicos vão continuar sendo quebrados, olha só, em quebradeira molecular, que chique. Vão continuar sendo quebrados, só que agora dentro da mitocôndria. Perfeito, meus queridos? Caprichem aí, tá? Qualquer coisa, voltem um pouquinho nos rabiscos do professor, nos esqueminhas do professor, revejam, anotem, tá importante isso. Fortíssimo abraço para vocês e até a próxima. Saudade de todos. Fui!